cara, os nossos desafios, né? Como igreja, você está saindo da nossa região, então a responsabilidade vai ficar para nossa região. Mas desafios de alcançar, por exemplo, o Senhor nos deu Itaipava. João, há quase 18 anos atrás, sei lá, mais um pouco, o Senhor me deu uma revelação de um avivamento na nossa região. Amém. E eu aguardo até hoje, até que se cumpra, eu aguardaria o cumprimento dessa palavra. Uhum. Então, assim, nós temos um desafio nós fomos implantados em Itaipava, para levar Itaipava ao Senhor. Né? A igreja está aqui para isso, não é para tornar meu nome grande, não é para tornar o nome da minha denominação grande, mas tornar o nome do Senhor notório. Como eu te falei aqui, o povo está cansado de estratégia humana, de ativismo, isso não transforma a vida. Então nós precisamos recalcular nossa rota, entender o que é ser igreja e trazer o reino, que a igreja são os embaixadores, né, cara? A igreja é um ajuntamento de embaixadores. Claro que na igreja funciona a questão dos dons e os ministérios, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Sim. Mas a comissão é para discípulos. A comissão é para discípulos. Então, assim, todo discípulo precisa entender o seu papel no reino, porque o reino, Paulo compara a igreja dele, do Senhor, como um corpo. E aí Paulo diz, né, o corpo não é composto só de pernas ou de braços. Então, eu acredito que você fazendo o seu papel, sabendo qual é o seu papel no corpo, não dizendo no corpo, mas no sentido assim, de igreja na região serrana, sabendo qual é o seu papel, sabendo qual é o meu papel, eu vou desenvolver o meu papel e você desenvolve o seu papel. Perfeito. Eu foco no que o Senhor me deu e você foca no que o Senhor te deu, e assim a gente vai conquistar Itaipava. Um tempo atrás o pastor me chamou para fazer parte de um projeto. Um projeto lindo. E só que eu falei com ele, pastor, parabéns por esse projeto, com certeza foi o Senhor que te deu. Mas eu não fui chamado para isso. Ele não gostou muito, sabe? Eu falei, não, pastor, eu entendi para o que o Senhor me chamou. Eu entendi o propósito, o direcionamento que o Senhor me deu. E eu estou indo. Eu acho que falta um pouco isso também. Né? Cada um entender o seu papel no corpo. Como igreja, né? Sim. A igreja não é uma denominação, não é uma placa, né? Perfeito. A igreja são os representantes. Então nós temos muitos desafios, mas se a gente não entender o que é ser igreja, não adianta. Eu acho que o pontapé inicial parte daí, né? Sim. Entender o que é ser igreja. O Marcelo, eu quero partir do que eu sempre tenho dito na nossa igreja. O que eu estou trazendo para você aqui faz parte de uma vivência muito pessoal, não é nada que eu tenha ensaiado do que eu vou dizer, do que eu tenho que falar. É algo que o Senhor de fato tem feito em nós, né? E eu tenho sempre dito isso na nossa igreja, né? Hoje, partindo aí dessa geração Z, né? Desses adolescentes, esses jovens que estão se projetando agora, e eu me incluo, você vê, acredito que você foi ensinado tecnologicamente. Hoje as crianças já estão nascendo tecnologicamente. Então o alcance delas tem sido outro. E não é só sobre isso, né? Hoje você vê num aspecto muito geral, você pergunta na igreja, faz uma pergunta aleatória, entra na igreja, por que você veio ao culto? Por que você veio à igreja hoje? E as pessoas te respondem com muita clareza, normalidade e espontaneidade. Eu vim buscar minha bênção. Eu vim receber minha vitória. Eu vim buscar o meu milagre. E às vezes a adoração a Deus, a comunhão, a koinonia, a diaconia, a martiria, né? A adoração, a comunhão e o serviço, eles se perdem no meio de algo muito egocêntrico. Então, assim, com isso, você vê pessoas que não têm uma experiência pessoal com Deus. Eles têm uma experiência pessoal com um bom louvor. Eles têm uma experiência pessoal com ouvir uma palavra que, nossa, eu precisava tanto disso. E ponto. Mas na prática da devocional, o povo não tem muita experiência. E o que acontece? Os dias maus, eles vêm. E eu te digo com muita propriedade. No dia que o dia mau veio para mim, que me deu um embasamento para não voltar atrás, para não retroceder, para não largar a mão do arado, não foi a homilética, não foi a soteriologia, não foi a pneumatologia, não foi a martologia, não foi nada disso. Foi o que eu conhecia de Deus. Foi o que eu já tinha provado de Deus na minha vida. Então as experiências pessoais, elas contribuem muito. Eu viver intencionalmente, querendo viver algo extraordinário em Deus, no meu pessoal, fora do holofote, fora do congresso, fora do palco, fora da conferência, no meu quarto, no meu íntimo. Entendeu? Então, assim, muito do que Deus quer fazer através de nós
eles partem daquilo que nós somos na nossa individualidade. Cheguei onde eu queria. Parte do que Deus quer fazer através da igreja não está nas câmeras, não está nos holofotes, está naquilo que Deus está fazendo em cada um no seu íntimo. Cara, eu chapo com isso, tu vê? João Batista, ele foi treinado 30 anos, né? Escondido, né? 30 anos para pegar 6 meses. Uhum. Ou seja, realmente na intimidade, cara. É na intimidade que o Senhor vai, como você te perguntei no começo ali, em off, né? Como foi esse chamado, como foi sua conversão ali. Porque o Senhor precisa da geração do secreto. Verdade. E assim, nisso, até dá uma palavra aos pais que estão ouvindo a gente. Da importância que existe nos pais caminharem intencionalmente, educando os filhos nessa perspectiva. Por quê? Meu pai, ele exerce o pastoreio na nossa congregação e eu nunca vi meu pai em casa em dia de culto. Eu nunca vi meu pai reclamando de alguma coisa da igreja na minha frente. Entendeu? Eu nunca vi meu pai virar para mim e falar assim, isso aqui para mim não dá mais, eu tô indo embora. Entendeu? Meu pai sempre conta isso lá na igreja, para minha vergonha, mas meu pai ele conta lá na igreja que eu virava, acordava de manhã, no domingo de manhã, e eles vão para a escola bíblica. Eu virava e falava, pai, eu não vou não, eu vou ficar vendo desenho aqui e ficava com a chupeta na boca. Meu pai, não, tu vai para a igreja e leva a chupeta no bolso. Se tiver vontade, tu pega a chupeta, coloca na boca escondido, guarda no bolso de novo. Mas isso foi necessário e foi bom. Entendeu? Isso foi necessário para mim, para o ministério que eu tenho hoje. É o que eu sempre digo sobre Atos 2, né? O crescimento da igreja. A igreja, de forma geral, que é o nosso assunto hoje, ela permeia muito em Atos. E você vê que em Atos 2... Ali é a base, né? O Espírito Santo, ele enche 120, 12 se levantam, mas quem que vai fazer o primeiro discurso é só um. Mas para um fazer o discurso, 120 foram cheios. Então, assim, às vezes Deus dá notoriedade a um e a gente esquece de que tem 120 por detrás. Entendeu? Então, assim, eu vou em muitas igrejas e as pessoas conhecem a gente, mas não conhecem meu pai, não conhecem a minha mãe. Entendeu? Não conhecem as pessoas que foram e são essenciais na caminhada que a gente vive. Entendeu? Então, acredito que essa palavra é necessária para os pais de hoje, né? A gente trazer os filhos para essa normativa que é necessária na vida deles. Eles experimentarem esse novo de Deus, esse sobrenatural. Eu não conheci o sobrenatural através de outra pessoa. Boa. Entendeu? Eu conheci o sobrenatural na minha igreja local. Eu conheci o sobrenatural ouvindo meu pastor pregar domingo. Eu conheci o sobrenatural indo aos cultos de oração quinta-feira. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica deslumbrado procurando o sobrenatural em uns lugares. Aí você acorda 5 horas da manhã porque o coach vai liberar uma chave. Mas você não acorda 9 para ir para a escola bíblica. Então, assim, é querer muito fazendo pouco. Entendeu? Sim. O Yang Cho fizeram uma pergunta para ele, né, sobre a perspectiva dele sobre a igreja brasileira. E ele disse assim, a frase dele foi: o que esperar de uma igreja que alimenta a carne de segunda a sábado com feijoada e o seu espírito com um sanduíche de folhas de alface durante o domingo? É isso. Então, assim, eu digo assim, John, uma coisa quando eu estou discipulando, eu sempre falo assim: se você de fato crê na verdade, você vai influenciar. Você vai ser aquilo em todo momento. Você não vai ser um personagem. Eu estou em cima do altar, então a minha voz é outra. Eita. Né? O meu posicionamento é outro. Lá de fora, não. A palavra diz: criar o filho no caminho, né? E não apontar o caminho. Né? Então é no caminho. Então, quando você experimenta a verdade, cara, você quer levar essa verdade para outros, como não levar essa verdade para o seu filho? Verdade. E assim, tem uma coisa que eu gosto muito, é quando eu vou pregar, parei, tô tendo tempo nem para mim mesmo. Mas, cara, quando eu vou pregar fora, assim, quando eu ia pregar fora, e com as pessoas que estão sempre muito próximas a mim e comigo, isso para mim é muito ganho. Porque as pessoas que estão próximas a você, de fato, elas sabem se você é um personagem ou se você é aquilo de verdade. Então, quando você consegue andar com pessoas que
você consegue influenciar pessoas que estão sempre ao teu redor, porque de fato você vive uma verdade. Verdade. E não tem como você não inspirar, rapaz, outras pessoas com isso. Não tem como você, de uma certa forma, assim, contaminar o ser humano, ou todo ser, né? O ser humano ele vai gerar segundo a sua própria espécie. O ser humano não gera um cachorro, Claro. Exemplo, né? Perfeito. Então, por exemplo, se você ama muito a palavra, e isso é de verdade, cara, as pessoas que estão ao seu redor, muito próximas a você, vão amar a palavra também. Você vai gerar isso nas pessoas. Sim. Então, às vezes, nós não temos essa sede, essa fome. Eu sou um pastor, né? Mas eu quero que os meus liderados tenham. Perfeito.